Por que a Bíblia não menciona a existência de dinossauros? E quem disse que a Bíblia não nos fala de dinossauros? Em verdade, existem várias referências na palavra de Deus que nos mostram a figura destes enormes e terríveis monstros. Devo, porém, lembrar que se alguém espera encontrar o termo dinossauros na Bíblia, lamento dizer, não será isto possível, já que somente em 1841 Richard Owen utilizou a palavra dinossauro referida a um réptil gigante. A Bíblia não poderia mencionar em suas páginas uma palavra que seria inventada centenas de anos após sua formação final, ou pelo menos neste caso, não menciona esta palavra. Na Bíblia Sagrada existem algumas palavras e referências usadas para nos descreverem os dinossauros. São elas: a primeira referência a estes seres é em Gênesis 1:21. Deus criou as grandes baleias. A palavra hebraica para baleias é taniim, que significa monstro. Esta palavra surge mais de 20 vezes em toda a Bíblia. Outra passagem relativa a dinossauros é Isaías 27:1. Fala de um tipo de dragão marinho denominado de Leviatã e está descrito pelo próprio Deus em Jó 41, do 1 ao 34. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Isaías 27:1. Fizeste em pedaços as cabeças do Leviatã e o deste por mantimento aos habitantes do deserto. Salmo 74:14. Tal é este vasto e espaçoso mar, onde se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Ali passam os navios e o Leviatã para nele folgar. Salmo 104:25-26. A grande serpente, chamada pela Bíblia de Leviatã, é apresentada como um animal de grande porte, chegando a ser comparado com um navio. Em algumas versões das escrituras traduzidas para a nossa língua, o Leviatã aparece com o nome de crocodilo. Alguns se valem desta errônea tradução para afirmar que ele não é uma criatura monstruosa e semelhante a um dragão. Porém, vamos analisar alguns dos versículos que nos falam deste animal e vejamos se é possível compará-lo com um simples crocodilo. Põe a tua mão sobre ele, lembra-te da peleja, e nunca mais tal intentarás. Quem descobriria a superfície do seu vestido? Quem entrará entre as suas queixadas dobradas? Quem abriria as portas do seu rosto? Pois em roda dos seus dentes está o terror. As suas fortes escamas são excelentíssimas, cada uma fechada como com um selo apertado. Uma a outra se chega tão perto que nem um assopro passa por entre elas. Umas às outras se ligam, tanto aderem entre si, que não se podem separar. Cada um dos seus espirros faz resplandecer a luz, e os seus olhos são como as pestanas da alva. Pelo que vemos, apenas neste trecho, era um animal grande e temido, possuía um corpo coberto de escamas, e seus espirros produziam um grande estrondo, ou até fogo. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Do seu nariz procede fumo, como de uma panela fervente, ou de uma grande caldeira. O seu hálito faria acender os carvões, e da sua boca sai chama. Vemos evidentemente ser um animal que soltava fogo pela boca, ou na mais longínqua das interpretações, estariam a expressar a ferocidade deste animal. Porém, a interpretação literal é mais aproximada do sentido que o autor parece querer dar ao texto, devido à ênfase ao fato do animal soltar fogo. No seu pescoço pousa a força, perante ele até a tristeza salta de prazer. Os músculos da sua carne estão pegados entre si, cada um está firme nele, e nenhum se move. O seu coração é firme como uma pedra, e firme como a mó de baixo. Levantando-se ele, tremes valentes, em razão dos seus abalos, se purificam. Se alguém lhe tocar com a espada, essa não poderá penetrar, nem lança, dardo ou flecha. Ele reputa o ferro palha e o cobre pau podre.
A seta o não fará fugir, as pedras das fundas se lhe tornam em restolho, as pedras atiradas são para ele como arestas, ri-se do brandir da lança. Debaixo de si tem conchas pontiagudas, estende-se sobre coisas pontiagudas como na lama. Era um animal imune às armas por causa da dureza de seu corpo ou couraça, dando a entender também ser grande e forte. Os textos afirmam que para ele o ferro era semelhante à palha e o cobre semelhante a pau podre. Podia também se lançar contra coisas pontiagudas e mal nenhum lhe faria. As profundezas faz ferver, como uma panela, torna um mar, como quando os ungüentos fervem. Após ele, alumia o caminho, parece o abismo tornado em brancura de cães. Na terra não há coisa que se lhe possa comparar, pois foi feito para estar sem pavor. Mais uma vez o texto relaciona este animal a fogo, o calor intenso, e o distingue de qualquer outro animal existente na terra. Todo o alto vê, é rei sobre todos os filhos de animais altivos. Por fim, o texto bíblico nos mostra o animal como um gigante, que podia ver tudo do alto e ser maior que qualquer outro animal gigante. Tudo isto de Jó 41, do 8 ao 34. Mediante a estas informações, poderíamos concluir que este animal é um crocodilo? Obviamente que não. As características dadas na Bíblia sobre esta fera não se encaixam com a figura de um crocodilo, e sim com um dragão, ou possivelmente um dinossauro. Alguns reconhecem as narrativas bíblicas sobre o Leviatã apenas como uma lenda, afirmando que o livro de Jó era uma ficção, já que este livro nos transmite a imagem deste animal que se parece muito com as narrativas mitológicas sobre dragões e animais semelhantes, pois Jó afirma que o Leviatã cuspia fogo. Seria possível então este animal ter existido? Ou melhor, seria possível ter havido um animal que se cuspia fogo? Independente de os escritos de Jó falarem literalmente ou simbolicamente sobre este assunto, a possibilidade de ter existido algum animal que cuspia fogo não é muito absurda. Eis a prova. Deus preservou até aos dias de hoje alguns pequenos seres chamados de besouros bombardeiros, com pouco mais de 1 centímetro, que nos mostram como era possível lançar fogo. Estes besouros têm um pequeno canhão nas suas caudas, cada qual com um gás venenoso. Quando sentem perigo, misturam estes dois gases, formando uma bola de gás quente nocivo que ataca os seus inimigos. Existem bolsas que armazenam substâncias inflamáveis, como a hidroquinona e o peróxido de hidrogênio, que ao entrar em contato com o ambiente inflama. Esse besouro utiliza esse recurso para defesa e, ao observarmos, temos a impressão que o animal está expelindo fogo de seu corpo. O produto inflamável está a uma temperatura de 100 graus Celsius e é protegido pelo uso de um inibidor natural, não prejudicando o seu portador. Dentre as descobertas que temos hoje, alguns dinossauros parecem se assemelhar com o besouro bombardeiro. O cronossauro e o hadrossauro e o plesiosauro possuíam uma estrutura craniana com órgãos em forma de bexigas e câmaras, provavelmente usadas para armazenar produtos químicos e também lançar estes produtos inflamáveis para proteger-se ou atacar, sem queimar-se ou machucar-se. Em fósseis destes animais foram encontrados em seu crânio quantidades de magnésio metálico, uma substância inflamável e que se torna ainda mais volátil em contato com a água. Isto explicaria muito bem as passagens bíblicas já mencionadas anteriormente. Existe uma grande possibilidade que um destes dinossauros seja uma espécie que a Bíblia chama de Leviatã, ou mesmo dragão. Outro termo usado para definir a figura de um dinossauro na Bíblia Sagrada é Behemoth, no original hebraico. Algumas versões da Bíblia traduziram este nome como hipopótamo ou elefante, porém é pouco provável que esta seja a tradução correta para a palavra, pois as características aplicadas ao animal são totalmente diferentes das do hipopótamo e do elefante. Além disso, não são encontrados hipopótamos e elefantes nas regiões
geográficas a que o texto faz referência. É possível que a palavra Behemoth tenha sido assim traduzida por falta de referências históricas sobre animais semelhantes a estes. A palavra Behemoth ou Behemoth, se fosse traduzida ao pé da letra, teria um significado mais aproximado à raposa marinha ou quadrúpede de grande porte ou mesmo uma besta. Muitos estudiosos acreditam que o texto na realidade está se referindo a um dinossauro, o brachiosauro, que se encaixaria melhor no que se refere a este estranho animal mencionado nas Sagradas Escrituras. No livro de Jó, um dos livros mais antigos da Bíblia, temos a seguinte descrição deste animal: contemplas agora o Behemoth, que eu fiz contigo, que come a erva como boi, eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro, e os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze, a sua alçada é como barras de ferro. Ele é a obra-prima dos caminhos de Deus. O que o fez o proveu da sua espada. Em verdade, os montes lhe produzem pastos, onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo das árvores sombrias, no esconderijo das canas e da lama. As árvores sombrias o cobrem com sua sombra, os salgueiros do ribeiro o cercam. Eis que um rio transborda, e ele não se apressa, confiando ainda que o Jordão se levante até a sua boca. Podê-lo-iam, porventura, caçar à vista de seus olhos, ou com laços lhe furar o nariz? Jó 40, do 15 ao 24. O livro de Jó afirma que um animal move a cauda como o cedro. Isso nos dá a entender que havia um certo poder na cauda do animal mencionado, pois a sua cauda é comparada ao cedro, que é uma árvore grande e forte. Não seria possível que este trecho estivesse se referindo ao elefante ou hipopótamo, pois suas caudas são insignificantes. As narrativas de Jó descrevem ou dão a entender que o animal era bastante grande, pois nem mesmo com um transbordar ou enchente de um rio como o Jordão até sua boca, este animal não teria temores, o qual poderia significar que era bastante pesado. Na biologia, os dinossauros são classificados como répteis. Sendo assim, Gênesis 1, 24, 25 declara: disse também Deus, produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. Logo, se a Bíblia afirma que os répteis foram criados juntamente com os outros animais, resta agora o fator fé, ou seja, cabe ao homem crer na Bíblia ou não. Já que somente em 1841, Richard Owen utilizou a palavra dinossauro referida a um réptil gigante. A Bíblia não poderia mencionar em suas páginas uma palavra que seria inventada centenas de anos após sua formação final, ou pelo menos neste caso, não menciona esta palavra. Na Bíblia Sagrada existem algumas palavras e referências. O 1 fala de um tipo de dragão marinho denominado de Leviatã e está descrito pelo próprio Deus em Jó 41, do 1 ao 34. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Isaías 27, 1. Fizeste em pedaços as cabeças do Leviatã e o deste por mantimento aos habitantes do deserto. Salmo 74, 14. Tal é este vasto e espaçoso mar, onde se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Ali passam os navios e o Leviatã para nele folgar. Salmo 104, 25, 26. A grande serpente usadas para nos descreverem os dinossauros são elas. A primeira referência a estes seres é em Gênesis 1, 21. Deus criou as grandes baleias. A palavra hebraica para baleias é taniim, que significa monstro. Esta palavra surge mais de 20 vezes em toda a Bíblia. Outra passagem relativa a dinossauros é Isaías 27, 1. Por que a Bíblia não menciona a existência de dinossauros? E quem disse que a Bíblia não nos fala de dinossauros? Em verdade, existem várias referências na palavra de Deus que nos mostram a figura destes enormes e terríveis monstros.
Devo, porém, lembrar que se alguém espera encontrar o termo dinossauros na Bíblia, lamento dizer, não será isto possível.